Glória a Deus. Abre os Apóstolos capítulo 3, versículo 1. Amém? Vamos ver aqui o nosso Jesus, através de Pedro, libertando este homem. Diz assim: e Pedro e João subiu junto ao templo à oração nona. Era trazido um homem desde o ventre de sua mãe, era coxo, qual de todo dia ponhava a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola, que entrava. Quando vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que desse-lhe uma esmola. Pedro com João, filtrando os olhos nele, e disse: olha para nós. Olhando ele, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, ele levantou, e logo seus pés e seu tornozelo se afirmou. E saltando e pôs em pé, andou e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conhecia, pois era ele que se estava pedindo esmola na porta formosa do templo. Ficou cheio de pasma e sombra pelo que aconteceu. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Hoje, amém, nós estamos, irmãos, numa campanha Jesus que dá saúde. Amém? E nós sabemos, irmãos, que uma promessa de Jesus se cumprindo na vida de Pedro. Glória a Deus. Nós vejamos lá quando Jesus sobe para os céus, ali no Monte das Oliveiras. Glória a Deus, que ele reuniu os seus apóstolos. Ele disse: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. E depois ele disse: coloca a mão sobre os enfermos e faz o quê? Cura no meu nome. Amém? Então vejamos aqui agora, irmãos, depois que Jesus subiu para os céus, no espaço de 10 a 11 dias, eles receberam o Espírito Santo, receberam o Consolador, recebeu aquele que ia fazer diferença na vida deles. Amém? E agora aqui, Pedro cheio do Espírito Santo. Fazia pouquinhos dias, que a promessa de Deus tinha se cumprido nas suas vidas. Mas uma das funções dos apóstolos, glória a Deus, era orar. Amém? Eles buscavam a Deus, porque no templo, na sinagoga, na igreja daquela época, tinha oração pela manhã, pela tarde, glória a Deus. Então tinha os horários de oração. E Pedro e João subia para orar, para buscar a Deus. Eles, irmãos, glória a Deus, não pararam, não. Eles continuou buscando a Deus. Amém? Porque tinha aprendido com Jesus. Amém? E aonde que eles iam? Para o templo. Se reuniam no templo para orar, para buscar a Deus. E aqui agora, Pedro e João subindo para o templo. E o templo tinha uma porta chamada Formosas. Amém? Uma daquelas portas que o nome Formosas. E ali era colocado um homem coxo, um paralítico. Amém? Que não podia caminhar, não podia andar. Desde o ventre de sua mãe, desde nascença, aquele homem que já estava ali. Amém? Glória a Deus. Eles eram paralíticos, nunca tinham andado. Então, irmãos, o que os familiares faziam? Pegava ele e levava e colocava na porta daquele templo, porque era um lugar onde muita gente chegava. Amém? E cada pessoa que passava por ali dava uma esmola para ele, sentia dó dele, compaixão. Então fazia muito tempo que ele estava na porta daquele templo. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que um certo dia, agora vem entrando Pedro e João. Glória a Deus. Naquela porta, aquele homem estendeu as suas mãos e disse: dai-me uma esmola. E Pedro olhou para ele e disse: olha para nós, não temos nada. Amém? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada para dar para você, mas o que eu tenho, nós vamos te dar, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Seja curados. Veja bem, irmãos, naquele instante, Pedro estendeu as suas mãos, pegou na mão daquele homem, e aquele se afirmou. Amém? E entrou dentro daquele templo, glorificando e louvando a Deus. Quando o povo viu, amém,
disseram: mas é o paralítico, é o coxo da porta, ele estava lá pedindo esmola a ele mesmo. Mas quem que fez ele andar? Aleluia! E o povo agora começaram a maravilhar, glorificar a Deus, amém? Porque eles tinham certeza que só Deus podia fazer aqueles milagres. Imagina um homem, amém? Nasceu paralíticos, coxo, que não podia andar, aleluia! Não foi um acidente, não. Talvez se fosse um acidente alguém disse: mas ele, glória a Deus, talvez podia, ele tinha medo, mas não, era de nascença, glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele instante ele foi curado para a glória de Deus, amém? Quando ele pediu a esmola, quando ele pediu, amém? Glória a Deus. Pedro e João disse: nós não temos ouro e prata, mas o que nós temos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, você está curado para a glória de Deus. E nós sabemos, irmãos, que é esse mesmo Jesus que nós pregamos, esse mesmo Jesus que nós seguimos, esse mesmo Jesus que entregamos a nossa vida para Ele. E Ele nessa noite está aqui para trabalhar na tua vida, amém? Para abençoar o teu lar, para abençoar a tua família. Mas o mais importante da tua vida é a tua alma, que Ele quer curar, que Ele quer salvar, que Ele quer libertar, amém? É somente você crer e confiar no Senhor, Deus pode mudar a sua história e garantir vitória na tua vida, amém? Porque nós sabemos, irmãos, que uma promessa de Jesus, amém? Coloca a mão sobre os enfermos e cura no meu nome. Isso não mudou. Talvez você pode dizer: mas foi na época dos apóstolos. Não, irmãos, ainda continua até no dia de hoje. É somente nós colocar nossa vida como colocou a vida dos apóstolos na presença de Deus, amém? Muitas vezes Deus não opera mais em nossa vida porque falta oração, falta confiança, falta crer, falta acreditar, amém? Mas se nós entregar para Deus, cada irmão, cada irmã se voltar para Deus, Deus está pronto. Deus não mudou, o homem mudou, mas Deus não mudou. Deus continua o mesmo, os milagres continuam o mesmo, as maravilhas continuam o mesmo. O importante é nós buscar a Deus, o importante é nós buscar o Senhor de coração, de alma, acreditar que Deus pode trabalhar sobre nossas vidas, amém? Por quê, irmãos? Porque Deus é uma promessa do Senhor, glória a Jesus. E a Bíblia diz que aqui, glória a Deus, Pedro, cheio do Espírito Santo, aleluia. Aquele povo glorificava a Deus. E a Bíblia nos mostra que por causa desse milagre, Pedro foi para a prisão, junto com João, amém? Porque aqueles homens não queriam, nem os sacerdotes, aqueles homens da lei, os guardadores da lei, não queriam, aleluia, porque eles viam que os milagres de Jesus, quando Jesus estava na terra, continuava na vida dos apóstolos. Então agora prenderam João, glória a Deus, e prenderam Pedro e encerraram no cárcere, amém? Mas o povo acreditava, o povo cria, aleluia, porque eles viram aquele homem, amém? Eles contemplavam aquele homem cada vez que eles entravam dentro daquele templo, eles viam que era realmente eles, não podia negar que aquele homem não era paralítico, glória a Deus, porque ele estava contemplando aquele homem todos os dias que eles entravam ali, aquele homem estava ali pedindo esmolas. Se fosse outro qualquer, podia dizer não, nem foi combinado. Mas não puderam dizer, porque disse: não é ele mesmo, é o que estava na porta, ele foi curado, e é só Deus pode fazer isto, amém? E nós sabemos que esse Deus, esse Jesus não mudou, não, ele continua o mesmo. Falta nós crer mais e acreditar mais. Você quer mudança na tua vida? Você quer ver Deus trabalhar na tua vida? Você quer ver Deus operar na tua vida? Busque a Deus, como Pedro, como João buscava. Se enche no Espírito Santo, amém? A coisa mais importante sobre nossa vida, irmão, é o Espírito Santo, aquele consolador que Jesus disse que mandaria e mandou na vida dos apóstolos, glória a Deus, e também na vida de todas as pessoas de hoje que buscam a eles. O Espírito Santo é o que nos dá fortaleza para nós sermos cristãos. Os irmãos sabiam, glória a Deus, que Pedro, irmão, negou Jesus por 3 vezes, mas quando recebeu o Espírito Santo, aleluia, ele não negou mais o nome do Senhor, amém?
eles ficaram escondidos por vários dias, aleluia. Mas quando recebeu o Espírito Santo, eles saíram, glória a Jesus, e começaram a pregar a palavra de Deus. Veja bem que aqui eles não estavam com medo, eles foram para o templo, e ali eles foram buscar a Deus, amém? E ali, irmãos, glória a Jesus, o milagre aconteceu na vida daquele homem. Então nós sabemos que essa é a importância de nós crer e acreditar. O mesmo Jesus continua até no dia de hoje, amém? A Bíblia não muda, irmãos, a palavra de Deus não muda, nós mudamos a maneira de viver, a maneira de se comportar, mas a palavra de Deus não muda, ela continua mesmo. Glória a Jesus, as promessas continua, e as promessas ela vai continuar até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, amém? Pode bater palma e glorifica o nome do Senhor. Mas qual é a importância então? É nós buscar a Deus. Glória a Jesus, é buscar. Muitas pessoas, um certo dia uma pessoa perguntou a mim, mas por que no passado caía tantas pessoas endemoniadas dentro das igrejas? Mas o que aconteceu? Né? Será que Jesus mudou? Jesus não está mais libertando? Não, Jesus não mudou, ele continua o mesmo. O que mudou foi nós, amém? Nós mudamos. Eu lembro quando Jesus, quando eu me converti, né? E quando eu converti, era aquela fé viva, né? Glória a Jesus, todo dia estava na igreja, orava, buscava a Deus, fazia campanha de madrugada. Quantas vezes nós, glória a Jesus, fazia campanha na igreja de madrugada, orava, glória a Jesus, fazia vigílias, glória a Deus. E hoje, glória a Jesus, isso não acontece mais. Por quê? Que as vigílias das pessoas no dia de hoje, na igreja hoje, é até meia-noite, hein? Passou da meia-noite, acabou, outros vai comendo. Glória a Jesus. Mas nós sabemos, irmãos, que no passado nós buscávamos Deus, e o milagre acontecia, as maravilhas aconteciam, as pessoas, irmãos, eram mais abençoadas por Deus, amém? Os demônios não resistiam, caíam por terras, aleluia. Por quê? Porque, glória a Jesus, os demônios não queriam perder aquelas pessoas, ele lutava com aquelas pessoas, amém? Glória a Jesus. Será que acabou os demônios? Não, continua mesmo, os demônios continuam, aleluia, não aumentou nem diminuiu, ele continua o mesmo tantos, aleluia. Nós muitas vezes diminuímos a nossa oração, o nosso jejum, amém? Nós que muitas vezes, glória a Deus, paramos de dedicar mais a nossa vida com Deus. Mas aqui, Pedro e João estavam no começo da sua carreira, cheios do Espírito Santo, amém? Já tinham pregado para uma multidão de pessoas, quase 3.000 pessoas, que desciam as águas do batismo. Então ele estava cheio, né? Disse, não, Jesus está conosco, Deus está conosco. Você imagina bem, a primeira pregação de Pedro, né? 3.000 pessoas desceram as águas, passaram pelo batismo, amém? Aquele homem que tinha negado Jesus por 3 vezes, na primeira mensagem, na primeira pregação, 3.000 pessoas entregam a vida para Jesus, aleluia. E agora aqui, irmãos, pouquinhos dias depois, ele entra no templo, né? Vamos buscar mais, vamos buscar mais. Acontece esse milagre na vida, glória a Deus, não somente na vida desse homem, mas também na vida dos apóstolos, que aumentou a sua fé. Glória a Jesus, aumentou o milagre, irmão, para aumentar a fé, amém? Você imagina, irmão, como Pedro saiu, como João saiu, né? Porque ele via fazer esse milagre, quem? Jesus. Somente Jesus fazia esses milagres, aleluia. Eles viam os paralíticos andar, eles viam o cego chegar, mas via Jesus fazendo isso. E agora, eles mesmos estavam ali, aleluia, contemplando com seus olhos, dizendo em nome do Senhor, levanta e anda. Aqueles homens de Jesus que voltou para sua casa, mas com a fé viva, uma fé renovada na presença de Deus, amém? E esse mesmo Jesus está hoje aqui, e Ele quer trabalhar na tua vida, Ele quer fazer diferença na tua vida, Ele quer fazer diferença em nossa vida. Só que tem um porém, nós temos que ter a sua palavra dentro do nosso coração. Nós não podemos, irmãos, negar a palavra do Senhor, amém? Não podemos negar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que continuar viva dentro do nosso coração. Por onde nós andar, a palavra de Deus tem que estar dentro do nosso coração, porque se a palavra está dentro do nosso coração, ou o Espírito de Deus também está dentro do nosso coração.
Espírito de Deus está dentro do nosso coração, os dons de Deus também estão em nossas vidas. Amém? Por isso que nós temos que buscar a Deus, se encher da presença do Senhor, viver uma vida em santidade, viver uma vida, irmãos, pela Jesus da presença de Deus, entregar de corpo e alma e espírito para Deus. É isso que Deus quer, que o homem e que a mulher vivam palavras, e a palavra não sai dentro do seu coração. Amém? Não é lendo a Bíblia, procurando algo na Bíblia para continuar no pecado, para continuar no erro. Não. Glória a Deus. Os apóstolos faziam isto. Os apóstolos buscavam a Deus. Os apóstolos de Jesus buscavam a presença do Senhor. Aleluia. Porque esse Jesus, irmão, ele continua vivo. Ele continua até o dia de hoje. E nessa noite ele está aqui. Ele quer trabalhar na tua vida. Como curou este homem, amém? Não foi Pedro, não foi João que curou este homem, mas foi Jesus, que naquele instante ali, na vida de Pedro, na vida de João, né? Aquele homem andou para a glória de Deus. Você imagina uma pessoa que nunca andou na vida, coxo, amém? Todo entrevado, né? Se fosse um acidente que tivesse acontecido, talvez eu podia andar, mas estava com medo, né? Glória a Jesus, mas não, aquele homem estava ali, irmãos, nunca tinha andado, era coxo de nascenças. Glória a Deus. Eu tenho certeza que quando ele esticou as pernas, primeiro me estralou. Amém? Imagina, hoje uma pessoa fica doente aí, e se brincar ele entrega. Amém? Uma pessoa fica em cima de uma cama, e se brincar ele tem que fazer terapia para voltar tudo normal novamente. Glória a Deus. Pode ser pessoa nova, ele se entrega. Agora imagine uma pessoa de nascências, mas quando Jesus chegou e colocou as mãos, né, através da vida de Pedro, naquele momento aquele homem ficou curado para a glória de Deus. E por que foi registrado esse milagre? Para mostrar para nós que Jesus pode fazer isso em nossas vidas. E nesta campanha que nós estamos, Jesus te dá saúde. Você pode ter certeza que Ele não somente dá saúde, mas resolve o teu problema também. Porque Ele é advogado, Ele é doutor, amém? E também um dia Ele vai ser juízos. Então essa é a importância de nós viver a palavra de Deus, amém? Nessa noite o Senhor quer trabalhar na tua vida. Fica de pé, vamos fazer uma oração agora. Você vai pedir: Senhor, eu preciso da minha cura, eu preciso da minha libertação, eu preciso que o Senhor entre na minha casa,